Eu brinco com os meus amigos lá, com o pessoal que me pergunta, de onde você é, como é que você veio, e como é que é a sua história, Aí começam a perguntar e eu vou brincando. É só, eu sou filho de um casal de missionários lá do Nordeste, e minha mãe orou muito quando a gente dormia, para que pelo menos um dos filhos fosse missionário. Eu sou o caçula, então os outros não quiseram. Sobrou para mim. É brincadeira, é brincadeira. Todos os irmãos gostam muito de missões, são envolvidos com missões, envolvidos com o reino, e amam tudo isso. Muitas vezes eu viajei com meus pais, e o primeiro texto que eu aprendi a memorizar, Salmo 119, 105, foi para cumprir um desafio que eles fizeram. A gente estava de férias, ofereceram uma casa na praia para a gente, lá em Cabedelo, a gente foi, e lá eu fui tentar memorizar o primeiro versículo bíblico. Depois foi o primeiro versículo que eu dei a minha primeira saudação, lá em Canoa de Dentro. As pernas tremiam mais do que tudo. Se tivesse uns 2 chocalhos em cada um, ninguém ouvia o que eu pregava, porque eu estava lá, e quando eu ia falar, a voz embargou, e na hora que eu pego o microfone, falta energia, aí tinha que falar alto, e a voz não saía, e meu pai lá, e eu olhando para ele, vem me socorrer, e ele, tipo, te vira, chegou a tua hora. E eu era novo, não que eu não seja ainda, só tenho 43, e depois disso, Deus me chamou com 13 anos, a gente foi se movimentando, e foi estudar aqui, estudou em Recife, estudou em Minas, aí depois de Minas, foi para um monte de lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Bolívia, e isso tudo trabalhando com missões em culturas, questões diferentes. E entre uma das coisas que me chamou muito a atenção, que eu me preparei para isso também, foi receber afegãos, refugiados afegãos, na minha casa. Quantos? Na faixa de 90. Eu morava num acampamento na época, me ligaram um horário, o pastor me ligou, oi Ismael, tudo bem? Eu, tudo bem, estava comendo, umas 10 da noite, um dia foi tenso. E o senhor, estou bem. O senhor está comendo também? Estou comendo também, 10 da noite, os 2 jantando. O acampamento dá para hospedar ali umas 30 pessoas? Dá. Quando? Não, já, é porque são refugiados, assim, tal. Mas como é que é a história? Para quando? Não, para daqui a alguns dias, tal. Tá bom. Meia hora depois ele me liga, Ismael, tá para ir 40, não era 30? 40, mas quando? Essa madrugada, como é que é? E o gás e não sei o que, e eu fiquei todo agoniado lá. E qual é a língua que eles falam? Eles falam persa. Isso ainda bem, todo mundo fala persa, todo lugar fala persa, todo mundo sabe falar o persa, só entre o país dele lá. E a gente acolheu esse pessoal, aprendendo a falar persa, não deu não, tá? Mas usando o inglês que tinha, usando tudo que tinha, conversamos um pouco, falamos de Jesus Cristo e direcionamos eles a famílias, e eles foram se movimentando, ficamos um mês assim. Foi um momento muito intenso, foi bom também. Tem muita história, mas eu não vou contar tudo aqui não. Daqui a pouco eu vou contar mais alguma coisinha, tá ok? Deixa eu marcar aqui. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 1. Eu tenho aqui algumas versões de Bíblia, mas eu quero usar essa King James aqui. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Versículo 2. Ao contrário disso, sua plena satisfação. Como é que está na sua Bíblia? O seu prazer. Tem uma outra versão aqui que fala um pouco diferente. Tem muita alegria, tem muito prazer, e vai trazendo versões diferentes. Eu quis usar essa aqui, sua plena satisfação. Por quê? Porque expande a nossa ideia de prazer, vai para o significado da palavra.
Sua plena satisfação está na lei do Senhor. Na lei do Senhor é o que Ele dá para nós, é seguir regra. Seguir regra é legal? A gente tem uma tendência de querer desobedecer regra. E nela, como você está com prazer, você medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículo 6: pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Temos outras versões aqui, do versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo. Tem uma outra que diz, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. O caminho dos justos é seguir ao Senhor. E Deus aprova isso, Ele dá o joinha lá. Ele está lá, é isso aí, vamos lá. É isso mesmo, vamos juntos. Dentro desses 6 versículos, o versículo 2 me chama muita atenção. Sua plena satisfação está na lei de Deus, na lei do Senhor. E na sua lei, que Ele já se tornou o teu Senhor, você está meditando o tempo inteiro. Temos uma palavra que foi ganhada, foi a palavra do ano nos Estados Unidos, que se chama brain rot, que é cérebro podre. Essa palavra é uma palavra muito usada no ano passado, foi muito usada esses anos, principalmente no ano passado, e ela significa, ela descreve a deterioração mental ou intelectual que foi acusada pelo consumo excessivo de conteúdo online. A expressão significa cérebro podre, brain rot. O que pode causar? Empobrecimento das funções mentais, problemas de concentração, fadiga mental, efeitos psicológicos, cognitivos negativos. Mas é porque gera muito prazer estar na internet. Gera aquele hormônio, a dopamina barata. Dá riso, compartilha. É barato, mas não produz nada. Eu vejo conteúdo online, vejo. Mas eu fico me policiando para que sejam conteúdos que também me agreguem valor. Porque tem época que eu estou muito cansado e eu amo trabalhar com libras, com surdos, gosto de estudar, gosto de aprender, palavra nova, sinal novo, entender a cultura, e gosto de tudo isso, e tem muito conteúdo na internet se você for acessando. Mas tem hora que a mente está muito cansada e não quer ver nada disso. Quer ver uma bobagem. Mas eu limito essa bobagem. E tento usar o tempo para render para o Senhor. E esse render é usar meu tempo para o que faz bem para mim. Eu posso dizer para você que eu não gostei de café minha infância inteira. Minha adolescência inteira eu também não gostava de café. Num evangelismo que eu fui fazer aqui no Nordeste, que o pessoal gosta de um café bem forte. E eu fui lá evangelizando, falando, e a mulher, você quer um cafezinho? Eu disse, não, obrigado. Obrigado, eu estou bem. Mas, não quer um cafezinho? Eu fiz café. Naquela saidinha que você foi lá dentro e voltou, já pus água no fogo e deixei o pó no jeito para coar. E na segunda vez eu já coei. Você não quer um cafezinho? Aí eu quero. Ela trouxe um cafezinho. Aquele copo lá, de requeijão, cheio de café. Eu peguei pela pontinha assim, como é que eu vou tomar isso? Se concentra em falar de Jesus Cristo. Você entende que você é pecador, eu Gênesis, e mostrando, e segurando lá a pontinha do café, pelando. Eu tinha 2 medos, o efeito que o café ia fazer em mim, e o efeito que a temperatura ia fazer em mim quando eu tomasse. E lá, tá ruim o café, não, nem tomei, tá quente ainda, espere um pouquinho, aí quando terminou o evangelismo,
Amém? Deus abençoe, orei, já tinha orado, fui para outra casa. Oi, tudo bem? A gente pode conversar um pouco? Mas pode, entra aí. Quer café? Meus olhos ficou lá. Por favor, não. Por favor, de novo não. Eu disse, não, obrigado, tomei café agora e a cabeça já suando. Se ela insistir igual a outra, eu vou ter que tomar café. Eu tinha meus 16 anos. Hoje eu amo café. Adquiri prazer em uma coisa que era difícil para mim. Adquiri prazer numa coisa que eu não gostava. Aprendi a comer verduras e legumes. Não gostava. Mas quando eu vi meus filhos, Ismael, seus filhos têm que comer legumes e verduras. Sim, eles podem comer. Tá, entendi. Vem alface, vem tomate, vem. É tanto que eu tenho um Samuel aqui, que eu fazia chantagem com ele, eu e minha esposa. Se você não obedecer, eu não compro quiabo. Para o meu filho, ele, tá bom, ficava quietinho, pode entrar no carrinho? Ficava quietinho, a gente comprava quiabo para servir a ele. Ele adquiriu prazer em coisas que são saudáveis. Em muitas coisas precisamos adquirir o hábito. Depois do hábito, se for saudável para nós, é recomendado que a gente crie um prazer naquilo, para que a gente continue. Eu estudando um pouco sobre burnout, que é aquela fadiga emocional, fadiga mental, todas as taxas baixam, e você tem um pico que pode morrer, ou dependendo do grau, AVC, aneurisma ou infarto. Eu comecei a estudar muito sobre isso, entender a causa, porque é muito comum entre pastores, é muito comum entre professores. E eu estudando, quando eu fui ver, um grupo de psicólogos e psiquiatras falaram, resumindo, é quando você faz uma atividade por muito tempo que você não tem prazer. Isso não é verdade, não. Não é verdade. Eu sou pastor, eu amo ser pastor. O que mais que eu fazia? Aí eu trabalhava com ar-condicionado, que era um período complicado de manter-se financeiramente, em Cuiabá. Eu não gostava de trabalhar com ar-condicionado. Quando eu saí de lá, fui para São Paulo, eu doei todas as ferramentas de ar-condicionado, tudo, não queria nem ver. Quando me chamaram, você olha aqui, tinha que trabalhar com elétrica, gosto de trabalhar com elétrica, mas não para manter minha vida. E descobri que eu estava fazendo muito um trabalho que eu não tinha prazer, que me sugava as energias. E eu parei com aquilo, que não me fazia bem. Mas eu preciso criar hábitos saudáveis. Leitura bíblica, leitura de livros que te faz olhar para o Senhor. Tudo isso que envolve a presença de Deus, que é agradável ao Senhor, é bom que a gente crie prazer, que a gente crie o hábito. Se é muito pesado eu ler a Bíblia, se é muito pesado eu vir à igreja forçadamente, se é pesado eu orar, ler um livro, fazer isso, tem alguma coisa errada aí. Então eu não tenho prazer no Senhor que eu sirvo. Eu sou apenas um escravo. Não é isso. A Bíblia não ensina isso. Nós somos adotados pelo Senhor, nos tornamos filhos e servimos a Ele com alegria. Servimos com prazer ao nosso Deus, porque Ele já nos deu a salvação. A gente tem o prazer de estar com quem nos faz bem. Eu sinto falta da minha esposa. Ela ficou lá em Contagem, que faz parte da Grande BH, uma cidade grande. Eu sinto falta dela. Viajei pela primeira vez depois de casado sem ela, porque ela ficou trabalhando. E dentro disso tudo, eu sinto falta. Eu tenho prazer de estar com ela. Eu me acordo num horário, ou ela se acorda mais cedo, depende do dia que a gente tem que se acordar primeiro. Eu faço café, um cafezinho gostoso, põe na mesa, um queijinho. Às vezes vou lá com um pãozinho de queijo, põe lá na mesa, queijo, pão de queijo, café. A gente senta, eu acordo lá, Priscila, daqui a pouco eu estou saindo, vamos lá? Vamos. Ela acorda, senta na mesa, a gente vai conversar um pouquinho,
antes de eu ir trabalhar ou ir fazer alguma outra coisa, que eu tenho que sair cedo. E no dia que é ela que tem que sair cedo, e eu estou na minha folga, eu levanto cedo, vou fazer o cafezinho, queijinho na mesa, e uns 2 dedinhos de prosa, antes dela levantar, vou até o ponto do ônibus, deixo ela no ônibus, e volto para casa. Prazer, isso é prazeroso. Eu tenho uma satisfação plena nisso. E dentro do texto, o próximo versículo vai falar sobre... E lembrando que essa questão de prazer é para tudo na vida, tá? Leitura bíblica, leitura de livros que te façam aprender mais da Bíblia. Eu estou lendo um livro muito bom, que eu vou citar um pedaço dele daqui a pouco. Essa leitura me enriquece a vida. Eu fico querendo aprender mais da Bíblia, eu fico querendo ser mais crente, porque eu leio um livro de uma pessoa que meditou numa área que eu não tenho. E cada livro é um curso que você está fazendo. Cada livro tem uma história gostosa, de preferência livros que te aproximem do Senhor. Beleza? Esse é o caminho que eu recomendo. Esse é o caminho que a Bíblia recomenda. E devemos sentir prazer na lei do Senhor. Quando o prazer na lei dele está dentro de nós, a gente quer toda hora acessar aquele conteúdo e dar os likes que a gente gosta. Acessar aquele conteúdo e relembrar, rever, porque nos faz muito bem. Mas eu preciso ensinar minha cabeça, meu coração e meu corpo que aquilo me faz bem. Vai trazer bons resultados. Eu preciso voltar agora para a academia, quando voltar para casa, porque o ombro já não está legal. Eu pratico corrida na rua. Parei porque o joelho precisava de fortalecimento e eu falhei no fortalecimento. E acusou o joelho. E o ombro, um problema de criança, agora eu preciso fortalecer, preciso ir para a academia e eu detesto a academia. Então, eu estou aplicando para vocês e para mim. Eu preciso fazer academia. Eu não gosto. Mas é uma coisa que me faz bem. Faz bem para o ombro, as pernas, eu preciso disso. E eu vou aplicar agora quando voltar. E na lei do Senhor eu quero renovar, melhorar a minha aplicação na lei do Senhor. Vamos lá? Cadê? Ele é como a árvore plantada às margens de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prospera. Tudo quanto realiza prospera. Lá no Mato Grosso do Sul, quando eu fui iniciar uma igreja, lá, um lugar com muita ação demoníaca, muitos problemas espirituais, eu morava numa casa de 50 metros de fundo, tinha várias plantas. Primeiro ano eu fui ver, queria colher jabuticaba, queria colher uva, que tinha lá, queria colher tudo, mas não sabia de nada, de como cuidar. Fui pesquisar, Deus, eu quero uva, Deus, faz da uva, porque eu quero ver as uvas bonitas. Não deu uva. Eu fui aprender a regar jabuticaba, coloquei a mangueira lá, fiz uma valeta assim, e sempre regava todo dia, só que um dia eu esqueci a mangueira ligada. Virou 24 horas a mangueira ligada, regando o pé de jabuticaba, com muita casquinha de batata, com muita casquinha de tudo, e eu fiquei chateado. Eita, a conta d'água vai vir rasgando aí. E todo dia eu deixava lá, todo dia eu dava manutenção. Eu tive jabuticaba lá, sabe aquelas tomadas de você parafusa na parede, por cima, que é redonda assim, do tamanho de uma ameixa. Para não dizer que é mentira minha, eu bati uma foto, mandei para meus pais, mandei para a família. Mas olha só o tamanho. Depois meus pais foram lá, viram a jabuticaba, era cada jabuticaba gigante, era 2 bacias que eu tirava por dia. Está com a terra apropriada, está na beira da água, dando fruto muitas vezes, dava mais de uma vez no ano, algumas vezes no ano, cada fruto gigante, que eu não dava conta. Era geleia atrás de geleia, dava para os vizinhos, estava cansado de dar para o vizinho, estava tomando meu tempo de devoção. Eu deixava entrar lá em casa, vai pegar jabuticaba, vai pegar. E produzia muito. Se a gente estiver aonde Deus nos chamou para estar, a gente vai produzir muito.
porque é o lugar que Deus nos chamou. Mas eu não sei fazer nada na igreja. Deus vai começar devagar. Eu comecei aqui, carimbando folheto, pedi a Eliette, que trabalhava aqui, Eliette, eu vim carimbar folheto, você me empresta, dá 1000 folhetos para eu carimbar? Dou eu. E carimbando folheto, peguei até uma sequência de ordem, para carimbar folhetos, depois chamei o menino, vamos me ajudar ali, era 2.000, aí dobrou a produção, depois 4.000, e a gente foi aumentando, era bolha aqui, aí virou calo, e comecei assim, depois viajando para o interior, São João do Cariri, Sumé, Santa Luzia do Cariri, e apoiar os adolescentes na época, sendo adolescente, e a gente foi produzindo, foi migrando os meus trabalhos, até que eu parei hoje em trabalhar com surdos. Ele faz uma comparação do versículo 1 com o versículo 2, que está subentendido. Feliz é o que não senta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer, ou seja, não tem prazer nas coisas deste mundo, que não edificam em nada, mas o prazer está em Deus. Aí o versículo 13 ele traz uma ilustração, para virar mais didático. E fala que a vida do não cristão, do que é ímpio, eu só penso numa música que eu escuto de vez em quando na rua, deixa a vida levar, é a palha que o vento leva. A vida leve, a gente não é assim. E se você quer uma vida boa, não conhece a Deus, mas quer uma vida que vale a pena viver, é servindo ao Senhor. Aqui nesse mundo nós temos o pecado misturado no meio do ser humano. É melhor estar com Deus, é melhor estar entregue a Jesus Cristo, é melhor reconhecer que Ele morreu para perdoar os teus pecados e viver para Ele. O versículo 4 explica sobre isso. O versículo 5: por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecados na congregação dos justos. Em Provérbios está cheio de comparação entre ímpio e justo. Na Bíblia inteira está recheado dessa comparação. Eu li esses dias, estava em Gênesis, até anotei no papel aqui, eu anotei num ponto aqui, em Malaquias 3,18, que diz: vocês verão novamente a diferença entre o justo e o injusto. E está cheio dessas comparações. Quando um pai avisa muito uma coisa, é porque quer que o filho não sofra. Quando o pai avisa muito uma coisa, é porque quer que ele não dê com os burros na água, não dê murro em ponta de faca, não sofra, não venha dizer, eu te avisei, filho. E essa comparação, a Bíblia está recheada dela. E a gente viu no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3 e 4, a comparação com planta na beira do rio e com uma folha seca, que é levada para tudo que é lugar. E a gente vê no 5 e no 6, falando novamente sobre isso. Os ímpios não sobreviverão. Em inglês está os maus. Tá, na Bíblia em inglês está os maus. Em português, os pecadores. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O nosso caminho é conhecer ao Senhor. Se fosse uma internet, um Instagram, alguma coisa assim, o nosso caminho seria estar o tempo inteiro vendo as informações novas que Deus tem para nós. A gente teria que estar meditando constantemente e compartilhar com todo mundo a palavra do Senhor. Porque se eu aprendo a palavra do Senhor, se eu estudo a palavra do Senhor, se é meu prazer estar ali, quando eu encontrar com os amigos eu vou ficar assim? Eu vou querer conversar com todo mundo o que eu aprendi, o que Deus falou comigo, as novidades de quem Ele é. Eu vou querer conversar com todas as pessoas que eu ver, porque eu tenho prazer naquilo. É a satisfação plena, cheia na minha vida, conhecer a Deus profundamente. E depois disso eu não vou querer ficar calado, eu vou querer conversar com todo mundo. É isso que Deus quer para você, Ele quer te encher. Você já viu alguém que ora muito,
ficar quieto quando vem na igreja. Ele está fechado, ele está orando, ele está lá, aí lembra de um texto bíblico que ele leu, e conversa, e vai mexendo. Eu lendo sobre a história de John Wesley, ele lia muito a Bíblia, pregava ali 5 da manhã ele acordava e ia pregar de manhãzinha cedo, e fazia suas atividades físicas, fazia tudo, e pregava cedo, e as pessoas que o ouviam, não sabiam se as palavras eram da cabeça dele ou era da Bíblia, porque de tanta Bíblia que ele citava no meio da pregação, era citando, misturando tudo, toda a conversa com a Bíblia, porque a Bíblia estava dentro dele, estava misturado com a vida dele, e eu, caramba, como é que, eu quero ser assim, eu quero melhorar e ser assim, está suando aqui, pingou o suor, o homem comerá do suor, e sai tudo, sai palavra de Deus em tudo que a gente colocar, eu quero ser assim, e nesse prazer na lei do Senhor, a gente quer servir. Eu falei para vocês que eu comecei a ler a Bíblia, fiz muitas metas na minha vida, porque eu me achava muito burro, eu me achava muito imprudente, novo em tudo, errava muito. Aí eu quis ler, depois que eu li a história de Salomão, eu quis ler Provérbios todo dia, por um mês, gostei. Aí depois, no outro mês, eu quero ler de manhã, e o que eu li de manhã, eu leio à noite, para ver se inculca, porque eu me acho muito novo em tudo, muito inocente nas malícias que a vida tem. Aí de manhã e noite, teve um período que eu fiz por 3 meses, manhã e noite, para vocês terem ideia de como eu me sentia. E quando vinha alguma cena que acontecia na escola, eu disse, opa, Salomão falou sobre isso, acho capítulo tal, e eu nem estava no seminário, eu estava estudando. Gente, isso é bom demais, isso me faz muito bem, isso me previne de problemas, me sinaliza para problemas que vai acontecer mais na frente. E Salomão ainda fala, se você for esperto, se você acha que tem sabedoria, o começo disso é temer ao Senhor, o início de tudo é você temer ao Senhor. Aí eu, eita, o que eu fiz com aprender da palavra do Senhor, com a alegria que eu tenho? Eu busquei migrar em servir a Deus, me preparei para trabalhar com muçulmanos, estudei língua, me preparava fisicamente, aumentei bem de peso, estudei inglês, estudei espanhol, para aprender a língua nativa a partir do inglês ou do espanhol, dependendo do lugar que fosse. Aí depois disso foi migrando os estudos, estudando cultura indiana, cultura muçulmana, qual a estratégia de evangelismo, qual a estratégia de chegar nisso, estudando. Fui para a Bolívia, fomos iniciar a primeira igreja da Metodista Wesleyana, lá. Aí precisamos voltar, porque era muito alto, era 4.100 metros a cidade, e o nosso corpo não aguenta chegar assim no susto e ficar bem. Aí era todo mundo com infecção intestinal, mas não era reserva que acabou. Depois minha líder pegou 3 pneumonias em 6 meses, a outra, os batimentos cardíacos quase zerava, deu 16 por 15, ficou assim, ó, quase se 16 por 16 ela caía ali. Aí todo mundo começou a voltar, batizamos lá no lago Titicaca, o primeiro batismo foi lá, e foi andando isso tudo. Aí eu voltei para o Brasil, para o Paraná, fui fazer um trabalho lá no Paraná, supri um pastor que tinha saído, depois do Mato Grosso, em Indaiatuba, Mato Grosso do Sul, com muita ação demoníaca, depois Mato Grosso, já trabalhando e querendo servir, fazia de tudo. Era eletricista na igreja, era servente de pedreiro, ajudava a colocar o gesso, varria a igreja, subia no telhado para trocar telha, porque eu queria ver a igreja crescendo. Toda sexta-feira eu ia orar, porque eu me achava muito incapaz para servir a Deus. Eu ia para o monte orar, e jejuava toda semana jejuando, 2, 3 vezes por semana, porque eu queria ver Deus agindo na igreja, e muita coisa aconteceu. Teve uma data que uma igreja que eu assumi, não acreditava em mim e queria que eu fosse embora, só que eu não sabia disso, ainda bem. Aí chegou um momento que eu percebi que o pessoal não estava acreditando em mim. Deus, eu sou novo, mas a minha cara é de mais novo ainda, faz o seguinte, manda problema para essa igreja, para eu resolver, manda gente demoniada, para eles verem que eu sou crente, manda gente demoniada, para a gente resolver aqui. Deus, faz isso, mas me prepara antes. Num culto, estava lá, entra um casal,
É como se fosse aqueles desenhos que você está com um óculos diferente, passando a ficha da pessoa todinha aqui. Essa pessoa saiu da cadeia, ela está com corrente feita por macumbaria, não sei o que. Vai dar problema, né? Tá. Diaconisa, diácono, vem aqui, ó. Manda os pais segurarem os filhos, porque vai dar problema assim, assim. É, pastor? É, estou te falando. Vai lá. Aí as mães seguraram, daqui a pouco começou a dar problema. Terminei o culto mais cedo. Ó, não vou dar ibope para demônio, não. Vou terminar o culto mais cedo. Vou expulsar o demônio aqui. No próximo culto a gente volta. O pessoal ficou com os olhão assim. Ele é crente. Ele é homem de Deus. A igreja começou a encher de gente querendo aprender a palavra de Deus. Aí, deu certo a minha estratégia. Era a que tu queria, né? Glória a ti. Glória a ti. Tu merece tudo. E algumas estratégias assim, que parecia estranho, eu pedi porque eu queria ver a igreja crescendo. A igreja tinha 8, foi para 50 em um período de tempo, estava com o nome sujo no mercado, eu fui pagando tudo que é conta, tirava dinheiro do meu bolso para pagar o aluguel, pegava de volta, guardava, nem usava, para pagar o próximo aluguel e ficava lá. E depois do período mudando, a gente ficando firme no Senhor. Hoje eu trabalho com surdos. E nessa demanda dos surdos, que eu também tenho prazer, a gente começou dando aulas na igreja, eu fui estudando. Como é a cultura dos surdos? Surdos não sabem, a maioria não sabe português. Mas como é que aprende a ler? A partir da Libras. E se não sabe Libras, não sabe ler, não sabe português, não sabe Jesus Cristo? Aí fui pesquisar, a cada 3 surdos profundos, 2 não sabe Libras. Se não sabe Libras, não vai saber o português. Se não sabe Libras, eu não tenho como falar. Jesus morreu para perdoar todos os seus pecados. Ele não vai entender, ele vai chegar para me perguntar, o que significa Jesus? O que significa isso? O que significa isso? E como é que vão para o céu? Aí depois pesquisando, quantos psicólogos atendem surdos em Libras? Aqui em Contagem, umas 800 mil pessoas. Lá na associação. Um psicólogo. Aí fui perguntando a cada um dos surdos: teus pais sabem Libras? Assim. Teus pais conversam contigo em Libras? Não. Aonde você aprendeu Libras? Na rua. Onde você aprendeu Libras? Numa escola que minha mãe levou. Ela aprendeu também? Não, ela não sabe. Aí, eu aprendi com os meus pais o que é relacionamento cristão, relacionamento de pai e filho, relacionamento dentro de igreja, relacionamento familiar, tudo junto. Eu aprendi com eles. E quando eles não falavam com a gente, os valores que meu pai tratava minha mãe, e minha mãe tratava meu pai, eu não via, mas ficava ouvindo. Eu ia aprendendo os valores. E com os surdos? Quem passa o valor cristão para um surdo? O valor cristão para um surdo, quem passa? Se a maioria dos pais não conversam com os filhos, é só o básico, vem comer, aprender os sinais caseiros, não tem essa comunicação. Sobre sexualidade, aonde o surdo vai aprender? E se você se identifica como homem, as primeiras mensagens que chegam para você, já quer bagunçar a sua cabeça. E se você não tem padrão, você deixa aí, porque o corpo quer, a carne quer e o pecado quer. Como é que é um casamento de uma pessoa que não tem padrão cristão? Não copia o padrão dos pais para seguir adiante. Como é que é um casamento dessa pessoa? E eu, quando estava pesquisando sobre isso, disse: olha, Deus, eu estou entendendo que tu quer me chamar para os surdos. Ele me fez uma pergunta, entendi Deus falando comigo no acampamento. Disse: Ismael, eu estava na igreja de Atibaia, que eu pastoreava. Para pastorear aqui na igreja de Atibaia, tem quem te substitua? Tem. A Wesleyana tem seminário aqui, tem seminário ali. Está fabricando pastor todo tempo. Então pode me substituir, é fácil.
Aí parou a pergunta. Uns dias depois, lá no acampamento, eu administrava o acampamento, bem grande. E aqui no acampamento, tem quem te substitua? Tem. Não precisa nem ser pastor. Precisa aprender os macetes de receber pessoas, lidar com caseira, com ferramenta. Está bem. Parou a pergunta. Depois de uns dias, e com os surdos hoje, quantos você conhece pastores que sabem Libras? Aí no Brasil, que eu conheço. Aí pessoalmente nenhum, Deus. Eu sei de um pastor no Paraná, na primeira igreja, eu sei de um outro pastor que é surdo em Campinas, eu sei de uns 4 pastores. E na Wesleyana? Já entendi, Deus. Eu já entendi. Servir a Deus, quando Ele chama você para uma atividade, Ele não vai dar uma carga além do que você precisa, além do que você aguenta. Ele vai dar a carga que você suporta. E vai ser prazeroso. Ser pastor, eu entendo o que é ser pastor. E quando eu estava de olho fechado, porque eu abri o olho, tinha uma leva de gente. Assim, eita, tem muita gente para orar. Pensando em vocês, pastores, a família pastoral. Tem muita gente para orar. Tem muita coisa para resolver. Tem muita palavra para ministrar. Eita, já sei que tem noite de sono que não é perdido porque está orando ou estudando a palavra de Deus, mas não dormiu. Com coisas a resolver que tragam o menor prejuízo possível. Eu sei. Eu sei. E eu nem precisei que Deus revelasse, não. É só por convivência mesmo, pastor. E quanto a isso, Deus colocou um chamado em mim, colocou o desejo disto. E eu quero trabalhar com surdos. Eu quero ensinar português a surdos. Eu quero ensinar matemática também a surdos. Porque recebemos uma surda adulta, 30 e poucos anos. Estava chegando na igreja, a mãe começou a liberar com 30 e poucos anos para ela sair com os amigos. Uma pessoa chegou para o lado dela, ela muito bonita, chavecou o ouvido dela, engravidou ela e deu fora. Deixou uma menininha de 5 anos, ela hoje tem uns 33, ela faz crochê, faz uns artesanatos, a mãe vende e pega o dinheiro, a mãe, o salário dela, a mãe pega, ela estava aprendendo Libras na igreja. E chamaram para ir comer uma pizza. E ela, quanto é a pizza? Não, a gente vai dividir. Tá. Mas quanto é para cada um? Vai dar uns 15 reais para cada um, porque tem isso. Ela tirou um dinheiro. Isso aqui é 15 reais? Solteira, com uma filha, sozinha, sofrendo. Aí você vai ver as estatísticas dentro do Brasil. Está entre os dos grupos menos evangelizados do Brasil. E faltando pessoas para falar de Jesus a eles. E é fácil chegar num surdo. Ele te ensina Libras. Se você aprender a datilologia, o alfabeto manual, e tiver paciência, ele vai te ensinando. Aqui tem pessoas ensinando. É muito importante. Eu sei que eu não consigo ser intérprete, mas não precisa ser intérprete, precisa conversar com o surdo. Precisa ser irmão do surdo, interagir com ele. Quando chegam alunos, pessoas querendo estudar, eu não tenho um dom para ser intérprete, mas eu não estou chamando você para ser intérprete. Eu estou chamando você para conversar com o surdo em Libras, na língua dele. Mas como assim? Não precisa, não. Aqui na igreja a gente não liga para isso. Vai aparecer. Atendemos uma surda no atacadão que me chamou e veio conversar comigo. Eu estava cuidando das crianças no atacadão, lá em Atibaia. Ela veio, sabia que eu sabia Libras. Veio, mas falou tão rápido que parecia aquelas legendas. É proibido o Ministério da Saúde, que fala do Ministério da Saúde, bem rápido. Eu lendo lá as mãos dela, fez de novo, 3 vezes comigo. Ela tinha perdido o marido
para Covid em 2023, já estava tudo calmo, porque não teve comunicação no hospital. Ela explicava para auxiliar de enfermagem, para o médico, eles olhavam, mediam a temperatura e mandavam para casa. Na segunda vez que veio e mandou para casa, ele morreu, por falta de atendimento, por falta de comunicação. Esse é um caso das muitas receitas erradas que dão para o surdo. Eu tenho prazer na lei do Senhor, naquilo que Deus me chamou. Hoje é estar com os surdos, evangelizar o povo surdo, evangelizar a cultura surda, que é outra cultura, é diferente. Deus me chamou para isso. Você pode interagir com os surdos, mas a primeira pergunta que eu quero fazer a você: você está tendo prazer na lei do Senhor? Se você disser, ainda não, então procure, porque isso é de extrema importância para a sua sobrevivência. Aqui nessa terra, o mundo é mau, mas depois que morre, aí fica pior. Não vai ter como remediar do outro lado. Não vai ter um passe livre. Ah, tem gente orando por mim, vai mudar. Não vai. O processo da minha vida, eu encontrei prazer na lei do Senhor. E oro muito pelos surdos. Por todo o contexto, chegar na família, ensinar a família, trazer para a igreja, fazer muita coisa. E eu compartilho com isso com todo mundo. Você já tem prazer na lei do Senhor? Lá no versículo 6, lá embaixo, fala: pois conhecer ao Senhor é o caminho dos justos, meu e seu. Esse é o nosso caminho, a gente não pode se desviar dele. Se você falhou, procure achar a trilha de volta, liga o GPS, volta e segue o caminho do Senhor, porque esse é o teu caminho. E quando você está no caminho que Deus te chamou, Ele vai te direcionar o que fazer. Eu não sei mexer com tudo de mídia, mas tem muita gente que trabalha na igreja que me serve isso, me ensina a trabalhar com isso, me ensina como mexer isso, aquilo, outro, e trabalhar e melhorar algumas coisas. Tem gente que tem muita ideia para fazer vídeos, e eu estou fazendo vídeo em Libras, para mandar para um surdo ou outro, para mandar para a equipe. E ele encontrou o caminho dele no Senhor. Eu encontrei o meu, que Deus foi direcionando, com aquilo que Ele foi me capacitando. Pastor Moisés está no caminho dele. Meus pais estão no caminho de missões, é o caminho deles. E você? Você ama o Senhor? Você entregou o seu caminho, tem prazer na lei do Senhor? Você já sabe a que estágio você está do caminhar com o Senhor? Você já está disciplinando a sua vida para querer buscar mais ao Senhor? Os pais, enquanto a gente é criança, eles têm o compromisso de nos ensinar durante o caminho. Eles estão no caminho e estão nos ensinando durante o caminho, para que eu aprenda o compromisso de seguir ao Senhor e permanecer nesse caminho, sem os meus pais, trilhando na minha velocidade. Eu quero estar orando com você. Fiquemos em pé. Pai querido, Tu és o meu Senhor, e na Tua lei eu quero meditar dia e noite, e quando eu falho nisso, eu sinto o Espírito Santo incomodando. Se você não leu a Bíblia direito hoje, você leu, mas não meditou, não teve essa devoção comigo, esse tempo comigo. E quando eu argumento, eu estava trabalhando para Ti, está trabalhando, mas não está perto de mim. E Ele sempre está certo, Tu sempre está certo, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor Deus, vem sobre o Teu povo que aqui está. Os que estão aqui na igreja, os que estão nas suas casas assistindo isso, vendo, cultuando em casa, que não puderam vir, não sei por qual motivo. Eu peço a Ti sobre cada um destes, Senhor,
Que o teu Santo Espírito vá em cada um, e em mim também, e renove, e venha colocar em nós a ter o prazer, a plena satisfação em obedecer a Ti, Senhor. Obedecer a Ti completamente, em tudo que Tu mandas, Senhor. Em tudo que Tu nos fala. Porque quando entendermos que isso faz bem para nós, e que é muito agradável estar contigo, Senhor. Não há nada, ninguém melhor do que estar contigo e conversar contigo nas dores, nas alegrias, em todas as dificuldades. Não existe ninguém melhor de estar junto do que contigo, Senhor. Tu resolve o nosso casamento, se tiver em crise. E Tu melhora o nosso casamento, se estiver mais ou menos. Mas nós temos que nos sujeitar a Ti, na Tua lei, na Tua palavra, dia e noite, junto contigo, Senhor, por todo sempre. E não se afastar da Tua palavra, nunca, hora nenhuma, porque é o lugar que nós devemos estar e ter prazer contigo. Em o nome de Jesus eu te peço, ó Pai, por isto, por cada um dos que estão acompanhando essa oração, essa pregação. Em o nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar só com esse versículo de Tomás de Kempis. Ser vigilante e fervoroso no serviço de Deus. Pensa, muitas vezes, a que vieste e por que abandonaste o mundo. Não foi porventura, a fim de viver para Deus e ser um homem espiritual? A nossa vida, que nós abrimos mão do mundo, foi para ser homem e mulher espiritual, intensamente devoto a Deus. Se qualquer coisa vier querer trazer outro foco, meu foco é dinheiro, eu quero ser rico, não, meu foco é ser empresário, meu foco, não. O teu caminho é servir ao Senhor. O teu caminho é estar com Ele, dia e noite, aonde Deus te colocar. Se no meio de empresário, se no meio de política, se no meio da escola, ensinando, aonde Deus te colocar. Mas prioridade é você estar com a lei do Senhor, no seu coração, na sua mente, ter prazer nela, e viver dia e noite, diariamente com ela. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Pastor Ismael pregando, eu lembrei do hino 439, nós vamos cantar a primeira e a última estrofe.